uma pequena tempestade, aí, mas tudo está bem sossegado. Irmãos, na nossa vida, a gente tem um momento que enfrenta a tufão, uma tempestade contra a própria vida, a própria direção. Justamente, o navio que estava levando Paulo e outras pessoas, que total de 276 pessoas, e eles se enfrentaram um grande tufão, chama Euroaquilão, né? Euroaquilão, acho que esse é muito forte. Euro, a gente sabe, na Europa, né? Aquilão é aquele que realmente, aquele pontuda, né? De veneno. Então imagina esse nome, já fala tudo, né? Que é um furacão severo que realmente é quebrando, acabando com toda essa navegação. Irmãos, isso acontece na nossa vida, quando realmente sopra essa ventania contra a nossa vida. É o momento que a gente não entende mesmo por que isso acontece na nossa vida, essa tempestade da vida. Claro que a gente ora nessas circunstâncias de tufão da vida, tornado da vida, e a gente ora, busca a Deus, Senhor, me ajude a dar força para passar, atravessar nessa tempestade. Mas fundo no coração, a gente tem essa murmuração, até certa reclamação. Senhor, por que isso tem que acontecer comigo? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Senhor, o que eu fiz errado? Claro que a gente não pergunta assim, não contra Deus diretamente, mas indiretamente. Seu ambiente, seu agir, manifesta claramente. Você vê que você está sozinho e você fala, por que essas coisas têm que acontecer comigo? Sempre comigo, Senhor. Essa história eu já sei, Senhor. Por que isso outra vez comigo? Irmãos, mas vocês têm que lembrar uma coisa. Se nós somos filho de Deus, não tem nenhuma coisa por acaso na nossa vida. Amém? Eu vou perguntar uma coisa. Você não precisa responder para fora, por dentro responda, porque não quero julgar ninguém, certo? Então responda por dentro, com toda a sinceridade, tá? Vamos lá. Você é realmente filha de Deus? Você realmente acredita em Deus? Você considera você mesmo que você é filho de Deus? Se você respondeu positivamente no teu interior, não tem nenhuma coisa por acaso. Porque meus filhos são assim, porque meu casamento é assim, porque minha esposa é sempre assim, porque meu marido é assim, porque meu trabalho é assim, porque meu negócio sempre é assim, porque essas coisas acontecem comigo. Se você é cristão, se você é povo de Deus, não tem nenhuma coisa que acontece por acaso na nossa vida. Você semeou. Você plantou. Só que você não lembra. Você não lembra a sua desobediência. Você não lembra a sua obediência. Você não lembra o que você falou. Você não lembra o que você fez. Você não lembra, na verdade, você que tomou toda a decisão. Você não lembra simplesmente o que você fez até agora. Não tem nenhuma coisa por acaso. Isso é uma grande lição de Deus para aquele que Ele ama. Se você é filha e filho de Deus, então não existe nenhuma coisa coincidência. Não existe nenhuma coisa por acaso. É tudo sob controle de Deus, soberania de Deus, providência de Deus. Deus que traça toda a rota e caminho, direção da
nossa vida. Porque somos seu povo. Porque somos seus filhos amados. Somos seus filhos que foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que Ele nem poupou seu Filho unigênito para nos resgatar. Não somente seja justificado, mas com toda a dignidade, ser chamado filha abençoada de Deus, filho abençoado. Então não existe por acaso. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente enfrenta o aquilão da vida. Então, que tipo de lição que a gente aproveita com isso? Né? Isso que a gente vai compartilhar, há 3 coisas. Né? Primeiro ponto, com essa aquilão da vida, nós aprendemos como nós somos desobedientes. Isso mostra um perigo da desobediência diante do ensinamento da palavra, ou ensinamento espiritual. Vamos ler todo mundo junto essa primeira frase já. O aquilão da vida é uma alerta para o perigo da desobediência a respeito da sabedoria espiritual. Nós já compartilhamos isso domingo passado, irmãos. Texto anterior a gente sabe muito bem. Quando essa navegação que é comandado pelo centurião que chama Júlio, ele respeitava muito o apóstolo Paulo, não é? Ele deixava ele encontrar seus discípulos, compartilhar, mesmo ele sendo um preso, como ele dava todo esse tipo de assistência. Mas sobre a navegação, só 2 pessoas que conheciam muito bem, que é o apóstolo Paulo, o outro era dono do barco, que conhecia muito bem. Mas, como esse centurião Júlio, ele respeitava Paulo, como ele dava toda a assistência, no entanto, na hora H da sua rota da navegação, ele não escuta o apóstolo Paulo, mas sim, ele obedece e ouve dono do barco e capitão do barco. Tem muitas pessoas no nosso redor, como esse tipo da vida de centurião Júlio, que até compartilha a vida com vocês, seus amigos, seus parentes, faz churrasco, viaja junto, conversa, faz festa junto. Mas quando você fala sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você fala alguma coisa, a palavra de Deus, quando você orienta a própria sua família, qual é a direção de acordo com a vontade de Deus, a pessoa não ouve. Você vai, eu fico. A vida é assim, cansada, eu preciso isso. Tem todo tipo de resposta. E a pessoa te ama, eu não tenho dúvida não. A pessoa gosta de você. Gosta de te convidar também. Mas quando sai a palavra de Deus, quando você quer realmente desafiar a pessoa, não ouve. Porque é centurião Júlio, que tem nós, nosso redor. Não é assim, pessoal? Parece que sou eu. Não é assim? Né? Lembra bem. Então, o que aconteceu na verdade, o apóstolo Paulo já advertiu. Por exemplo, a gente lendo um texto anterior, que é mesmo capítulo, Atos, capítulo 27, versículo 9, né, que a gente compartilhou isso domingo passado. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Passou aquela época de festa de jejum, que estava ligado ao grande dia de perdão. Então tem período. E o apóstolo Paulo, pela sua experiência, como esse é homem de oração, um homem espiritual, então ele sabia, depois dessa estação, esse tempo de oração, todo esse tipo de festa espiritual, depois vai ter tempestade. Ele sabia, tipo assim, na carnaval, a gente não faz carnaval. No carnaval a gente faz Happy Family, certo? Lembra? Só que no carnaval tem muita gente que ir para a praia. E aí eu adverto, não vai na praia, vai chover. Porque a gente, pela experiência que a gente vive no Brasil, época de carnaval é o quê? Período da chuva. Difícil não chover.
É, não é, pessoal? A pessoa vai para a praia, toma sua chuva e volta. Aquele congestionamento. E a pessoa esquece um ano é suficiente, a pessoa se torna uma ameba, amnésia, e faz a mesma coisa. Maior acidente, maior número da morte, toda a nossa história é época de carnaval, de trânsito. Nós sabemos muito bem. Né? E a gente repete. Eu já adverti, tá? Ano que vem carnaval é Happy Family, pessoal, tá? Que a gente compartilha a vida espiritual, retiro. Se não ficar em casa, descansa. Se você pega carro, vai para a praia, não vai para a praia, tá? Vai para outro lugar. E a gente sabe a história mais ou menos essa época, não é? Mesma coisa, como o apóstolo Paulo era um homem disciplinado, ele tem tempo, época que ele ora. Depois essa época, ele sabe que vai ter tempestade. Então, esse homem de oração, ele advertiu com a sua sabedoria espiritual. Não é que ele queria ir ou não, nada disso. Ele falou, não, depois dessa época, vem e sopra uma ventania forte. Então, não pode partir agora. Ele explicou, versículo 10, continuando, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o dono do barco, seu interesse é diferente. Ele conhecia muito bem navegação, mas seu interesse é o quê? Vamos colocar mais carga possível, porque isso que dá dinheiro, não é assim? Naquela época, pessoal, não tinha avião, não tinha trem. Essas coisas de navegação é muito importante. Então ele queria colocar mais cargas, mais tripulação possível. Mas o apóstolo Paulo, ele também conhecia muito bem navegação, mas seu ponto culminante, valor da vida era diferente. Era vida. Não era carga, não era lucro. Ele falou, não é agora. Vai ter prejuízo, vai ter problema. Ele advertiu. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Fez assim. Não viu, não escutou, não respeitou o homem espiritual. Homem que ora, homem que busca a vontade de Deus. Como nós falhamos, como nós somos, nossas orelhas são leves, orelhudo, de fácil de ouvir as coisas, opinião, aconselhamento do mundo. Às vezes eu também adverto aos irmãos, você tem que fazer isso, tal. A pessoa não ouve, depois quebra a família, quebra tudo, e depois volta. Eu não quero que vocês quebrem, por isso a gente avisa antes. Irmãos, é muito importante como a gente tem ouvido ou não. Não precisa sofrer tudo aquilo. Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta. Eles tinham todo o know-how, eles tinham toda a sua programação, planejamento. Versículo 13. Soprando blandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Tá vendo? Ainda bem que a gente partiu a hora certa, né? Uma ventania boa, suave, está indo muito bem. Eles falavam assim, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquiliano. Aí começa, você pode ler depois, que agora é inferno total. Então, irmãos, primeira lição que a gente aprende, quando avança essa ventania, tufão na nossa vida, ou você está no meio dessa tufão, de Euroaquiliano da vida. Primeira coisa que a gente aprende o quê? Esse é um aviso, um alerta sobre minha desobediência diante da palavra, diante do aconselhamento do homem que confia na sua palavra de Deus,
E um homem que prega essa palavra, irmãos, afinal de contas, entre nós, vocês têm que me ouvir. Né? Irmão Felipe, irmão Ricardo, todos, por que não falar amém, Braulio? Né? Tem que falar, né, Braulio? Certo? Tem que ouvir, pessoal. É muito importante. Na nossa história, a Segunda Guerra Mundial, a gente conhece muito bem, dia 7 de dezembro de 1941, a gente chama ataque a Pearl Harbor. E, exército, marinha, aeromarinha, de Império Japonesa, eles atacam estado de Havaí, Ilha Huru, e onde tem essa base militar americana, que cuida responde toda a área pacífica. Eles atacam. E assim que realmente é um ataque violento mesmo, que eles destruíram 21 navios de batalha e 347 aviões e morreram mais de 2.400 soldados e 68 civis e 1.100 e pouco pessoas feridas gravemente. Mas esse ataque, aconteceu esse ataque desde antes, dia 26 de novembro. Embaixador americano que residia no Tóquio, ele já advertiu para o seu governo, aqui está esquisito. Eu estou recebendo informação que acho que o Japão vai atacar os Estados Unidos. Como os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, naquela época ainda não foi entrado na guerra. Ele estava muito interessado nessa guerra de Alemanha contra a Europa. Então ele estava atenção lá, ele simplesmente ignorou esse aviso de seu embaixador, que chama Joseph Gru. Ele falou, não, está esquisito. Todos os pesqueiros japoneses que estão perto de Ilha Havaí, toma cuidado que ele está fazendo espionagem. Ele está pesquisando tintim por tintim esse base militar de Pearl Harbor. Não ouviu. E ainda chegou um missionário, chama missionário Walter Judd, né? Walter, ele falou, ele como era missionário da parte da Ásia, conhecia muito bem. Então ele informou para o governo americano. Eu trabalhei muitos anos na Ásia e tendo um perigo agora que Império Japonês vai atacar a gente. Mas a gente não está na guerra? Não, mas tem que tomar cuidado que vai invadir. Alertou. O governo americano falou assim, você é missionário. A gente não ouve de missionário fazer batalha. Esse missionário, Walter, ele pregou mesmo aquele domingo. A gente tem que tomar cuidado que o Império Japonês vai invadir a gente. O que aconteceu? Dia seguinte, que é dia 8 de dezembro de 1941, aqui, o governo presidente daquela época é Roosevelt, ele convoca toda a Assembleia e eles aprovam para entrar na guerra. Aí que esse ataque se tornou convite para entrar americanos na Guerra Segunda Mundial. Dia 8 de dezembro de 1941. Eu não esqueço essa data, porque data aqui, dia 8 de dezembro, que meu sogro faleceu. Que também meu pai faleceu. Meu sogro faleceu na mesma data com meu pai, para eu não esquecer, né? Porque ele tinha só filhas. Para que um gerro lembra sua data em memória, aí ele faleceu na mesma data que meu pai faleceu. Dia 8 de dezembro. E também por isso que eu não esqueço essa história, porque dia 8 de dezembro que americanos, governo, eles aprovaram e entraram na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, por que aconteceu tudo isso? É aquela morte, massacre. Porque não ouviu homem que orava, homem que falava. Irmãos, nossa vida como que é?
Justamente, esse centurião não ouviu. Era muito amigo de Paulo, era muito perto desse homem. Mas, na hora H, hora importante, não escutou. A segunda lição que a gente pode aprender é com essa tufão de eu aquilão da vida. Primeiro, não é somente esse é aviso warning para esse perigo da desobediência, mas segundo ponto demonstra que como a vida humana, ser humano é tão frágil. A nossa vida é igual uma folha caída do árvore, e qualquer ventaninha se leva aonde ele quer. Sabe o que é maior perigo para um cristão? Repita comigo, maior perigo, maior inimigo da minha vida sou eu, você mesmo. Maior inimigo da sua vida é você. Por quê? Porque você tem autoconfiança demais. O que você pensa, você acha que você é esperto. O que você faz, você acha que você tem know-how. Nesse momento, ouça quem tem ouvido. Abre seus olhos. Se dá sono, belisca seu corpo. E não esqueça. E não reclama ninguém. O maior inimigo do seu negócio é você mesmo. O maior inimigo da sua vida é você mesmo. O maior inimigo é você. Por quê? Porque você se acha. Aí que quebra. Esses 276 pessoas que foram embarcados, pessoal, é tudo inteligente, tudo homens que têm know-how. Tem prédios também, não é qualquer prédio que vai para lá. Para Roma, pessoal. Hoje em dia também, se alguém para imigrar para outro lugar, essa pessoa tem que ser inteligente ou não? Você acha que qualquer pessoa que muda assim uma nação para outra nação? E ainda 2000 anos atrás, as pessoas que entram nessa embarcação e vai para outro continente, você acha que tipo de pessoa é essa? Naquela época, irmãos. Então, pessoas que tinham sonho, pessoas que tinham determinação, pessoas que tinham objetivo da vida, pessoas que tinham know-how, alta posição, pessoas inteligentes. Mas diante eu aquilão, não vale nada, como fosse uma folha caída no chão. Tem que entender. Hoje em dia, pessoal, falir uma empresa para ser desempregado, depois dessa lei que é trabalhista, pessoal, você agora tem que negociar, horário de almoço pode ser meia hora também. Você quer descanso? Não tem mais. Pode mandar embora. Mas eu não vou entrar na parte política. Certo? Entenda o que você vai entender. Tem que saber. Já foi, pessoal. Irmãos, quando acontece essa tufão da nossa vida, a gente tem que saber, tem que aprender que ser humano é o quê? É frágil. Vamos lá, segunda frase, vamos ler todo mundo junto? O eu aquilão da vida faz perceber o quanto um homem é frágil. Diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Isso. Está saindo bem, né? Nosso irmão está... Né? É Cássio, eu pensei que era... Rubem, por que você não está fazendo? Está de férias já? Tá, vamos ler todo mundo junto? A soberba precede a ruína. E a altivez. A queda. Seu orgulho. Sua arrogância leva à queda, pessoal. Você não pode confiar em você demais, não. Você tem que confiar em quem? Tem que confiar em quem? Em Deus. Diante de Deus, como nós somos frágeis. Com eu, aquilo a gente aprende. Pessoas se acham o quê? Muito inteligente. Pessoas se acham o quê? Tem sabedoria. Não pensa assim, né?
centurião, tem poder, dono do barco, não é assim? Naquela época, piloto de uma navegação, não é qualquer, é muito pessoa mais erudito do que piloto de avião de agora. Naquela época. Não é qualquer pessoa que embarca aqui. Aquela época, 2000 anos atrás, pessoa que faz esse comércio de navegação marítima, é qualquer pessoa, pessoal. Mas, diante do tufão, todo mundo é o quê? Nada frágil, pessoal. Tem que aprender isso. Só que não pode terminar aqui. Se terminar aqui, qual é a diferença entre povo de Deus e do mundo? Qual é a diferença entre filho de Deus e do mundo? Qual é a diferença? E aqui a gente lembrou, né? Isso é um aviso. Que tem alguma desobediência diante da palavra, diante da orientação, sabedoria espiritual. E também vê que como eu sou frágil, como eu confiei eu mesmo muito. Aí você começa a refletir essas coisas. Porque tudo está sob controle de Deus. Aí disse em Hebreus capítulo 12, versículo 6. O que disse? Vamos lá? Todo mundo junto? Porque o Senhor corrige a quem ama. Açoita todo filho a quem? Gostou? Só mais tarde aqui gostou. Vai levar pancada de Deus. Mas aqui disse, né? Pessoal, açoita. Deus também açoita a gente. Se Ele nos ama. Se não ama, não fala. Se é um menino mal criado, bagunceiro, tal, o quê? Filho de vizinho, você vai falar? Nada. Você vai cuidar, educar seu filho. Se brigou seu filho com outro aí, não precisa você falar, não, chama seu filho, conversa com seu filho. Filho não é assim. Ah, mãe, ele que errou. Tá bom, mas não é assim, é assim. Você cuida seu filho. Por quê? Você ama seu filho. É ou não é? Você ama então, filho de vizinho mais do que seu filho? Se Deus nos ama, Ele nos corrige. Corrige, pessoal. Se você faz uma vida cristã errada, eu posso corrigir ou não? Não, né? Se eu corrigir, vocês me mandam embora. Primeiro faz greve, né? Eu não vou para a igreja mais. Aí fala, Deus, pastor, você tem que fazer muita coisa para me trazer de volta. Se eu não amo, eu falaria, vai para o inferno. Fica atropelado, morra aí, depois eu vou chorar por você no funeral. Mas se a pessoa ama, é diferente. Não é assim? A gente repete, corrige, convida. Não é assim? Pode ficar bravo comigo, mas não afasta de Deus de jeito nenhum. Não gosto daquela palavra, mas não é para você. A palavra está escrita aqui. Então, arrependa, honra a Deus, Ele te honrará. Amém? Honra dia do Senhor. Ele vai te honrar esta vida, pessoal. Amém? Amém. Eu quero que nós jovens, eu tenho muita felicidade, né, jovens, que fizeram esse clipe, tudo, não é assim? Vocês visitaram várias igrejas, não é? Como eles deixam a igreja impecável, não é? É, não é? Não é misticismo, não. Se tiver algum lixo dentro do salão, qualquer pessoa pode tirar. Eu acho que foi um grande desafio nas suas vidas, essa viagem, amém? Irmãos, isso que a gente aprende, como nós somos ser frágil. Sem Deus não somos nada. E terceiro ponto, irmãos, terceiro ponto, vamos ter todo mundo junto, terceiro ponto já. O aquilão da vida confirma o quão grandiosa é sua fé. Com esse aquilão, com essa tempestade, com esse fracão da vida, a gente dá para saber quanto vale sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é a capacidade da sua fé? Só com isso dá para saber. Dá para saber que realmente seu carro é bom, realmente seu escapamento está funcionando, que quando
está cheio de água numa rua da chuva e você tem que saber quem que vai passar. É ou não é, pessoal? Se carros menos potência, você nem pensar. Se você tira um pouco de acelerador, já era. É ou não é, pessoal? O carro tem que ser potente e você tem que segurar e tem que ir. Mas também é muita água, nem pensar. Você não é ônibus, você não é, caminhão, é outro carro. Ou é escapamento, está aí no céu, sei lá. Mas se não, nem pensar. Mas a gente dá para saber. Quando o dia de chuva, motoqueiros não para. Não é assim? Quando o dia de chuva, o motoqueiro já para debaixo do viaduto. Vai ou não vai? Tem coisa que você pode usar capa, mas tem chuva que você nem pode brincar. É ou não é, pessoal? Aí eu fico feliz, ainda bem que eu estou de carro. Quando fica muito congestionado, eu admiro eles. Acho que tem que aprender, acho que andar de moto. Acho que aprender com Ricardo. Quando dia de chuva, Ricardo, pode ficar aí, eu vou. Mas, irmãos, com essas chuvas, dificuldades que a gente sabe quem somos nós. O que você tem na dificuldade? Olha aqui, voltando ao nosso versículo. Agora. Hoje, palavra de hoje. Vamos voltar, versículo 21. Aí, apóstolo Paulo, todos eles sofreram, Vocês lê esse versículo, capítulo 27, vê que eles jogaram fora tudo para o mar. Toda a carga, todo o instrumento, eles perdem tudo. Porque vida ou morte agora. E aí, versículo 21, vamos ler todo mundo junto? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, não partir de Creta, para evitar este dano em pedra. Ele fala: está vendo? Vocês não me ouviram. E agora, perfeito, está perdendo tudo. E agora nossa morte, a vida também em perigo. Ele está falando. Geralmente a gente não fala assim. Quando você deu opinião séria, a pessoa não ouviu, depois quebra tudo, você não fala: filha, papai não falou isso, ou mamãe, querido, a gente não fala assim. E Paulo também falou, apontou coisa errada. Mas aqui também tem diferença entre pessoa, o homem do mundo e o homem de Deus. O homem de Deus fala, aponta coisa errada, mas ele oferece solução. Tem pessoas que falam assim: pastor, hoje a igreja estava muito quente. Aí eu olho: então por que não colocou ar-condicionado você? Quente, todo mundo sabe que está quente. Eu não é, pessoal? Hoje a moça estava... é? Por que você não caprichou mais? Então, eu quero ver da sua vez. Claro, eu não falo isso, mas por dentro eu penso assim. Eu não é, pessoal? Reclamar é fácil. Na entrada da igreja, a igreja está suja aqui. É? Por que você não limpou? Por que você não chegou um pouco cedo? Até para chegar na hora, aí já você corre. Imagina outras pessoas que chegam muito mais cedo, faz café, faz pão, prepara. Aí a pessoa chega até, todo mundo comeu café, todo mundo tomou café, todo mundo comeu pão, não sobrou nada. Você que chegou tarde. Tinha tudo. Não é assim, pessoal? Apóstolo Paulo, ele dá a resposta. Mas ele fala, ele cobra. Vocês errou. Isso é muito importante. Depois disso, ele só ouve Paulo. Versículo 22, vamos lá? Como que continua? Então, mas de agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente navio. E coitado do dono do barco. Mas ele fala assim: uma vida não vai ter problema. Ele não consola. Vida, mas a gente vai perder barco. Aí eles pensam: perder barco? Então como que a gente vai viver? Não, vida sim. Porque ele tem certeza. Versículo 23, tudo junto? Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo,
esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todo quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Isso quer dizer que a gente vai parar numa ilha. Mas ele tinha essa convicção. Não se preocupe. Tenha bom ânimo. Depois ele faz uma comida. Vamos comer. Eles comem, aí ele pede: joga toda a comida também. Deixa o navio mais leve. Aí eles jogam fora tudo. Eles comem a última refeição, jogam fora tudo. Só homens. Aí esse navio destruído totalmente por causa dessa tempestade. Mas eles conseguem chegar numa ilha. Todo mundo em sã. 276 pessoas. Então, nessa ocasião, a gente está para saber quanto tamanho é sua fé. Quanta capacidade da sua fé. Terminando a palavra de Deus aqui. Irmãos, a gente enfrenta a tempestade, fracão da vida, Aquilão, certo? Aquilão, grande ventania, que quer acabar nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, nosso relacionamento. Mas quando chega essa tempestade, primeira coisa, o que a gente tem que lembrar? Eu sou obediente da palavra de Deus. Eu sou obediente de ouvir palavra do pastor. Olha para mim, pessoal. Natália, olha para o pastor. Você ficou mais bonita. Pessoal, olha para mim. Desculpe perguntar assim. Você acha que eu sou mercenário aí? Você acha que eu sou pastor para ganhar alguma coisa, viver? Pessoal, ouça a vídeo do seu pastor. Desculpe falar assim. Braulio, Alex, eu, Josué, quem mais? Talvez Nixon ainda é jovem, mas Nixon também. Manuel, parece jovem, mas disfarçado, é 50 anos. Jairo, que não está aqui, tem idade que você não pode falhar mais. Se você falhou, já era. Quer dizer, se você falha, essa é a última chance. Ouve conselho espiritual. Desculpe perguntar isso, Ricardo. Eu sei que sua esposa ora por você, não é assim? Mas sem sendo ela, quem que vai orar por você? Nessa terra. Desculpe eu fazer essa pergunta. Quem que vai orar por você? Entenda bem. Eu falei para minha esposa que anteontem, na sexta-feira, eu falei assim, sexta-feira para sábado, quando levantei de manhã, eu falei assim: querida, eu dormi muito bem, muito bem. A minha esposa já sabia, porque jovens voltaram, né? É sim. Você nem imagina. Desculpa falar, eu orava aqui 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Seus pais também oram. Mas como somos velozes de ouvir do mundo e sobe. Então, irmãos, lembra bem, vem tempestade. Aí a gente
tem que lembrar que parte que estou desobedecendo a Deus. Então, obrigado, né? Porque ainda você está tempo para corrigir. Certo? Quantas vezes eu passei sua porta, rapaz, na sua ausência? E segundo, reconheça a nossa fragilidade, pessoal. Eu falei, maior inimigo da nossa vida é nosso mesmo. Quando você se gabando, você acha que você é dono da verdade. Você acha que você que conhece. Não é assim. Às vezes a gente aprende de criança também. Não é assim. A gente tem que confiar no Senhor. Quando você acha, quando você sabe, aí você tem que parar, Senhor, me perdoe. Aí a gente tem que buscar Deus. Por último, por causa disso, esse Euaclion, essa ventania, essa tufão, esse tornado, essa tempestade, nossa fé fica definida. Imagina, eu orava pelos jovens, não assim, Senhor, faz boas jovens, nada disso. Eu quero que ele, Senhor, sua vida seja mudada, Senhor. Abre seus olhos, fé. Eu orava, Senhor, deve cada um meditando sua vida. E não tenha medo também para ir qualquer mundo. Porque viagem mais longa do Brasil vocês já fizeram. Resto é resto. Amém. Local mais longe era a Coreia do Norte, mas foi até fronteira, tá bom? Não é assim? Então, resto é resto. Pegaram um avião para Abu Dhabi, Roma, outros, Dubai. Não é assim? Avião, vocês voaram avião de... A gente quando faz viagem de 5 horas de avião, 10 horas de avião, fala assim, não é assim? Sabe quantos eles fizeram? 20 horas, 30 horas, 40 horas eles fizeram. Deu uma volta do mundo. Só que eles foram e voltaram assim, senão ia uma volta. Eles nem precisavam trocar esse relógio, porque relógio é igual. Agora que 12h41, lá também 12h41, só que é a noite. Então é igual, é assim. Irmãos, com essa tempestade a gente vê tamanho da nossa fé. Um grande empresário, ele é fundador de Hyundai. Fundador de Hyundai. Ele morreu, ele faleceu. Pessoas acham que Hyundai é... Quando falo Hyundai, você pensa carro, né? Carro Tucson, Veracruz, não pensa carro. Mas o maior núcleo dele é naval. Hyundai é o maior estaleiro do mundo. Sabia? Aí eles queriam levantar um estaleiro. Só que não tinha dinheiro. Só que o governo inglês queria dar um dinheiro de apoio. Então ele foi para a Inglaterra. Vocês têm esse plano, então aplica, né? Investe para a minha nação, justamente minha companhia, que a gente quer levantar um estaleiro, um dos melhores do mundo. Aí o governo, né, da Inglaterra, inglês, olhou ele e falou assim, tá bom, faz conta que a gente construi estaleiro, mas quem que vai comprar o barco? Que você nunca fez? Aí ele falou, é isso mesmo, porque ele nunca tinha fabricado um barco. E agora? Aí ele procurou Onassis. Ele encontrou ele quando ele estava vivo, pediu para ele, você não quer comprar barco para mim? Ele olhou, mas você nem tem estaleiro? Não, se você comprar um barco, ingleses vão dar dinheiro para eu construir estaleiro. Aí no estaleiro eu vou construir seu barco, o melhor barco do mundo. Olha aí esse papo. Ele nem tinha dinheiro, nem tinha know-how. Aí Onassis comprou 2 barcos.
muito tempo, décadas, comprou cada um, era 38 milhões de dólares. Ele pagou 76 milhões de dólares. Com esse contrato, ele foi para a Inglaterra. Para o governo mostrou, eu tenho comprador. Ainda o Nassis, ele vai comprar 2 barcos. Aí o governo inglês olhou, liberou dinheiro. Aí construiu o estaleiro, maior, melhor do mundo. Aí ele sempre fala: você já tentou? Outro cara fala assim: dá isso. Aí ele olha: já tentou? Depois fala: já tentou? Essa é a última frase dele. Você já tentou? Aí, na verdade, isso é a penúltima frase, né? Aí ele falou para ele, perguntou, pessoal, repórter: então, senhor, você tem medo de quê? Ele falou: eu não tenho medo de nada, mas eu tenho um único medo. O que é isso? Fale sua empresa. Ele falou assim: fale da empresa, estaleiro, Hyundai, carro, automóvel. Então isso não dá medo, não. O que é falência para um negociador, um businessman? Quando ele para de fazer negócio. Mesmo que ele tenha dívida, dificuldade, se ele toca, ainda ele trabalhando, ninguém pode falar que ele faliu. Porque está trabalhando. O jogo ainda não terminou. Mas esse homem, quando para, ele faliu. Por se eu estou trabalhando, ninguém pode me medir que eu estou falido, não. Eu estou trabalhando. Tem prejuízo, tem lucro. Agora tem muito prejuízo de dívida, mas estou tocando. Aí então saúde? Não, saúde também não. Fica doente, mas a gente recupera, um pouco fraco aqui e ali, mas a gente vive ainda, tem vida. Não faz esporte como antigamente, mas a gente vive. Então o que é? Maior medo. Aí ele falou: maior medo na minha vida é guerra. Porque guerra morre pessoa mesmo. Ontem a família inteira estava, dia seguinte, eu era o único sobrevivente. Nem tinha conversa, nem tinha despedida. Colegas morrendo de meu lado. O maior medo que disse para mim: isso é guerra. Agora eu pergunto: você já experimentou guerra? Eu experimentei. Quando eu estava em 1993, na Moçambique. Tinha 25 anos de batalha. Ainda hoje Moçambique é um país que tem minas mais soterradas num solo. Naquela época, pessoal, 93, só podia andar. Asfalto, tudo bombardeado. Eu estava caminhando no meio de tanques de Nações Unidas, cheio de soldados, andando todo armamento. Nenhum tem prédios, apartamentos não funcionando porque não tem eletricidade, não tem água. Irmãos, estamos vivos. Amém. Aleluia. Alguém tem dificuldade de comércio? Não para, continue. Pode diminuir, pode trabalhar mais, mas ainda o jogo não terminou. Mas quando você enfrenta esse ventania, tufão de eu aquilo, então lembra, irmão, dobra o joelho. Que eu não desobedeci, Senhor? Refleta. Segundo, reconheça: eu sou frágil, Senhor. Me perdoa que eu bancava, que eu sabia tudo. Não, Senhor, eu não sei. Senhor que sabe toda a história. Terceiro é: Senhor, me ajude para eu lapidar e engrandecer a capacidade da minha fé, grandiosidade. Quão grandioso é Deus, então.
nossa fé é herdada por Ele. Quão grandiosa é sua fé. Com isso nós atravessaremos qualquer tufão. Amém. Amém. Oremos.